Eu tinha visto a assinatura da forja no aditamento do casamento menos de 10 minutos antes de Valério Valente entrar na sala, e agora a sua presença estava a tornar difícil respirar por razões que nada tinham a ver com medo. O ar mudou primeiro. As conversas pararam no meio das frases. O sócio do meu pai, Marco, endireitou-se tão rapidamente que a sua cadeira raspou no chão. Mesmo assim, Len, a minha meia-irmã, que estava a sorrir para mim do outro lado da mesa de conferências, empalideceu. Então ele apareceu na porta. Alto, com um fato escuro que se movia como água, rosto esculpido em algo mais frio do que mármore. Mas foi a maneira como ele olhou para a sala que me impressionou primeiro. Como se estivesse a catalogar cada pessoa, cada saída, cada ameaça potencial no espaço de uma única respiração. O meu coração bateu com força contra as minhas costelas. O calor inundou a minha pele. Odiava o meu corpo por essa reação. Odiava não conseguir controlá-lo, mas mantive os pés firmes e as mãos estáveis sobre os documentos à minha frente. O seu olhar percorreu a sala e pousou em mim, fixo. A minha garganta ficou apertada. Todos os meus instintos gritavam para desviar o olhar, para me tornar menor, invisível. A maneira que aperfeiçoei ao longo de anos como funcionária fantasma do meu pai. Mas passei os últimos 30 segundos a olhar para o trabalho de falsificação desajeitado de Sen no aditamento que não deveria existir. E algo em mim recusou-se a recuar. Altia Moretti, a sua voz era baixa, controlada, e atingiu-me algures abaixo do estômago. Não era uma pergunta, era uma confirmação. Sim, orgulhava-me de a minha voz não ter tremido. Ele entrou na sala. Dois homens seguiram-no, silenciosos, perigosos, flanqueando-o, mas eu não conseguia olhar para eles. Valério Valente ocupava todo o ar disponível. Está ciente dos termos. Também não era uma pergunta, mas respondi na mesma. Agora estou. Os seus olhos estreitaram-se ligeiramente. Agora, levantei o aditamento, impedindo a minha mão de tremer com pura força de vontade. Este documento foi arquivado no seu escritório há 3 horas. Eu vi-o pela primeira vez há 8 minutos. Alta! A voz do meu pai falhou. Ele estava na cadeira à cabeceira da mesa, parecendo mais cinzento do que estava esta manhã, com uma mão pressionada contra o peito. O medicamento para o coração já não estava a funcionar. Ambos sabíamos disso. Não faças isso. Não tirei os olhos de Valério. Pai, não faças isso. Valerio aproximou-se. 3 passos. Parou na extremidade oposta da mesa. E mesmo com 1,80 de madeira polida entre nós, senti o calor dele. Explica, disse ele. O pacote original nomeava Sen como garantia. Mantive a minha voz calma, clínica. Era nisso que eu era boa. Encontrar os erros, rastrear os problemas, falar com base em factos quando todos os outros se afogavam em emoção. Este aditamento substitui o nome dela pelo meu, mas a assinatura que autentica a alteração não é do meu pai. Silêncio. Então Len fez um pequeno ruído. Isso é uma loucura. O pai assinou. Ele não assinou. Encontrei o olhar de Valério. O laço no M maiúsculo está errado. Ele assina com um laço fechado. Este está aberto. E a data? Inclinei o papel em direção à luz. A tinta está fresca, com menos de 6 horas. A expressão de Valério não mudou, mas algo mudou na sua quietude. Ele olhou para um dos seus homens, Dante. O homem avançou e tirou o documento das minhas mãos. Os seus dedos roçaram os meus, apenas um contacto, nada mais. Mas sentia a atenção de Valério aguçar-se no ponto de contato como uma lâmina. Dante estudou o aditamento durante 10 segundos. Ela tem razão. Inc. Recente. O selo é autêntico, mas a assinatura está errada. O olhar de Valério fixou-se em Sen. Ela empalideceu. Eu não, isto é ridículo. Por que eu faria isso? Porque o roubo da remessa aconteceu ontem à noite, eu disse baixinho, e as garras se acionam imediatamente ao sinal de violação. Você sabia que eles viriam atrás da garantia em 24 horas. Observei o rosto dela, observei as microexpressões que aprendi a ler depois de anos vivendo em uma casa onde a minha madrasta e a filha dela me tratavam como um móvel particularmente útil. Culpa, pânico e, por baixo disso, cálculo. Ela tinha feito isto, falsificado o aditamento, atirado-me para o fogo para se salvar. O carregamento, disse Valério. A sua voz estava mais baixa agora, e de alguma forma isso tornava tudo pior.
300 quilos de acesso ao porto registrados com as credenciais da Moretti Logistics. As imagens de segurança mostram o cartão de acesso do teu pai, o seu código de entrada. Ele não estava lá. Forcei-me a continuar a olhar nos seus olhos, mesmo com o meu pulso a disparar. O pai está em casa há 2 semanas. Ordem do médico. Repouso absoluto após o procedimento. Não é isso que os registros mostram. Então alguém usou as credenciais dele. Quem? A pergunta pairou no ar como uma lâmina. Eu não tinha uma resposta. Ainda não, mas podia sentir o contorno dela. O padrão que não se encaixava, a precisão limpa de uma armadilha. Não sei, eu disse, mas posso descobrir. Valerio inclinou ligeiramente a cabeça. Consegues? Não era uma pergunta, mas respondi na mesma. Dá-me acesso aos registros da porta, às imagens de segurança, aos registros internos dos cartões de acesso do último mês. Vou mapear o padrão. Por que faria isso? Porque não acreditas realmente que o meu pai te traiu. Mantive o meu olhar fixo no dele. Se acreditasse, já estaríamos mortos. O silêncio prolongou-se. O meu pai soltou um pequeno som abafado. Sen ficou paralisada, com o rosto uma máscara de terror mal disfarçado. Valério estudou-me. Senti a sua atenção como algo físico, pesado, avaliador, incrivelmente focado. Então ele sorriu. Não era um sorriso gentil. És inteligente, disse ele suavemente. Isso é perigoso, assim como fazer acordos com pessoas que não conheces. Eu não deveria ter dito isso. Todo o meu instinto de sobrevivência gritava para eu calar a boca, para me fazer pequena e inofensiva. Mas eu estava tão cansada de ser invisível, de consertar os desastres de todos, enquanto eles levavam o crédito ou me culpavam quando as coisas davam errado. E uma parte imprudente de mim queria ver o que ele faria. O seu sorriso se ampliou ligeiramente. Dante, Marco, saiam. A sala esvaziou-se em segundos. O meu pai tentou levantar-se, mas o olhar de Valério voltou-se para ele e ele afundou-se na cadeira. Então ficamos sozinhos, eu, Valerio, Sen e o meu pai. Valério moveu-se não em minha direção, mas em direção a Sene. Ela emitiu um pequeno ruído e tentou recuar, mas ele foi mais rápido. Parou a 6 centímetros dela e eu vi-a desmoronar sob o peso da sua presença. Forjaste o documento? A sua voz era quase gentil. Eu... Não forjei. Resposta errada. Ela quebrou. Não era para ter acontecido. Eu não pensei. Não pensaste que eu iria notar. Ele inclinou-se ligeiramente. Ou não pensaste que eu me importaria. Julian disse. Ela parou. Fechou a boca. O meu estômago revirou. Julian, o meio-irmão de Valério. O gentil, diziam as pessoas. Aquele que sorria facilmente e nunca parecia carregar o peso dos pecados da família. Valério ficou muito quieto. O que Julian disse? A sua voz era suave, letal. Sen estava a chorar agora. Ele disse que não importava qual das irmãs, desde que o pacto fosse honrado. Ele disse que aceitarias a substituição. Ele disse que estarias segura. A voz de Valério era monótona. E tu acreditaste nele. Ela acenou com a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Valerio endireitou-se. Virou-se para olhar para mim. Parece, disse ele calmamente, que ambos fomos manipulados. O meu pulso estava acelerado. Na garganta, nos pulsos, na parte inferior do estômago, onde a voz dele parecia se estabelecer. O ataque ao carregamento foi planejado. Sim. Para acionar a cláusula do pacto. Sim. E o adendo tinha como objetivo garantir que eu levasse você em vez dela. O olhar dele fixou-se no meu. A questão é, por quê? Eu tinha teorias. Nenhuma delas era boa. Preciso de 48 horas. Eu disse acesso aos teus registros e aos arquivos do meu pai. Posso descobrir quem armou isso? Não! A palavra soou como uma porta batendo. A cláusula do grupo está ativa. Valério continuou. Ocorreu uma violação. É necessária uma garantia imediatamente. Ele fez uma pausa. O casamento é hoje à noite. Meu pai soltou um gemido. Por favor, leve-me em vez dela. Alta não tem nada a ver com isso. Ela tem tudo a ver com isso. O olhar de Valério não saiu do meu. Quem quer que tenha orquestrado isto, queria-a especificamente, o que significa que ela é o alvo ou a chave. Ele aproximou-se, um passo, 2. Vou descobrir qual das duas coisas. Parou a 1 metro de distância, perto o suficiente para que eu pudesse ver a tonalidade exata dos seus olhos. Âmbar escuro, quase dourado à luz.
perto o suficiente para que, quando ele falou, eu sentisse a vibração da sua voz no meu peito. Aqui estão os teus termos, disse ele baixinho. Casas comigo esta noite. Mudas-te para minha casa. Ajudas-me a identificar quem planeou o ataque ao carregamento e por que queriam-te na minha casa. E meu pai protege-te com cuidados médicos e proteção legal. Ninguém toca nele. O negócio dele continua operacional sob a tua supervisão. Colocarei a minha própria segurança, mas a gestão fica com a tua família. Processei rapidamente procurando as armadilhas. E depois de descobrirmos quem planeou isso, depende do que encontrarmos. Não é bom o suficiente. A minha voz estava firme. Preciso de garantias. A sua boca curvou-se ligeiramente. Não estás em posição de negociar. Então não estás em posição de me usar como isca. Mantive o meu olhar fixo nele, porque é isso que isto é. Queres que quem está contra ti pense que ganhou. Queres que eles se aproximem o suficiente para se exporem. E precisas que eu coopere, não que fique aterrorizada. Silêncio. Então o que quer? Um contrato real por escrito. Cuidados médicos e proteção legal para o meu pai, independentemente do que descobrirmos. E engoli em seco. Limites, limites. Isto é um acordo comercial. Vou desempenhar o papel, vou resolver o problema. Mas não sou. O calor inundou o meu rosto. Não sou uma propriedade. Algo cintilou na sua expressão. Não era raiva, era algo pior, interesse. Anotado. Ele disse suavemente. Mais alguma coisa? Se eu provar a inocência do meu pai, você limpa o nome dele publicamente. Concordo. E quero acesso a tudo. Arquivos, filmagens, registros financeiros, registros pessoais. Se estou à procura de um traidor, preciso de ver o quadro completo. Os olhos dele brilharam. Você entende que isso a torna perigosa para mim. Você já é perigoso para mim. O meu coração batia forte contra as costelas, mas não desviei o olhar. Pelo menos assim ficamos quites. Quits, ele disse isso como se a palavra o divertisse. Achas que um contrato nos deixa quites, mas acabaste de entrar no meu mundo, Althea. Legalmente, completamente. O seu sorriso ficou mais intenso. Aceito essa troca. Ele pegou no telemóvel e abriu um rascunho que já estava na espera. Linguagem jurídica de valente, clara e fria. Fala, disse ele. Os teus termos. Eu falei. Rápido, preciso. O seu polegar se movia em toques curtos e decisivos, editando, inserindo, travando cláusulas no lugar. Então ele me entregou. Um contrato, simples, direto, tudo o que eu havia pedido em linguagem jurídica clara. Eu li 2 vezes, procurando as armadilhas que eu sabia que estavam lá. Mas a linguagem era clara. Proteção para o meu pai, acesso aos registros, cláusula de limites, exoneração pública dependente da prova de inocência. Dava-me tudo o que eu exigia, o que significava que também lhe dava algo a ele. Assine, disse ele. Temos 3 horas antes da cerimônia. Olhei para o meu pai. Ele chorava silenciosamente, com uma mão pressionada contra o peito. Olhei para Sam, que ainda estava paralisada na sua cadeira, arruinada e pequena. Então olhei para o documento nas minhas mãos. A linha da assinatura estava em branco, à espera. Eu deveria estar aterrorizada. Eu deveria ter fugido. Em vez disso, peguei o telefone e assinei meu nome. O sorriso de Valério era lento, predatório e totalmente satisfeito. Bem-vinda à família, Althea. O casamento não foi numa igreja. Foi no escritório de Valério. Todo em madeira escura e couro, com janelas do chão ao teto, com vista para o mar Mediterrâneo. O oficiante era um homem nervoso que falava rápido demais e não olhava nos olhos de ninguém. As testemunhas eram Dante e uma mulher que Valério apresentou como sua advogada, Júlia, que olhou para mim com algo entre pena e avaliação. Meu pai não estava lá. Valério o mandou para casa com um médico e 2 guardas para sua proteção, disse ele. E eu não discuti porque o rosto do meu pai estava cinza e sua respiração superficial. Sam também não estava lá. Não perguntei para onde ela tinha ido. Era só eu, com um vestido que Júlia tinha arranjado em algum lugar, simples, cor de creme, caro, e Valério, com o mesmo fato escuro, parado perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor dele através do tecido. O oficial disse algumas palavras. Ouvi talvez metade delas. A mão de Valério segurou a minha. A palma dele estava quente, o aperto firme, mas não esmagador. Quando ele deslizou o anel no meu dedo, platina, impecável,
claramente preparado com antecedência, senti o peso dele como uma algema. Pode beijar a noiva. O olhar de Valério encontrou o meu, mantido por 3 segundos. Então ele se inclinou e pressionou a boca na minha testa. Breve, rápido, quase gentil. Parecia uma promessa e uma ameaça juntas. Pronto, disse ele baixinho. Para mim ou para a sala, não tinha na certeza. O oficiante fugiu. Júlia entregou-me uma pasta, as tuas cópias de tudo. E desapareceu. Dante permaneceu junto à porta, silencioso e vigilante. Valério soltou a minha mão e dirigiu-se para a secretária. Pegou no telemóvel. O teu pai foi transferido para uma clínica privada em Como. Especialistas em cardiologia. Cuidados 24 horas por dia. Terás acesso a qualquer hora. Devia ter dito obrigada. Onde está a Sen? Num avião para Malta. Ela ficará lá até que isto seja resolvido. Você está a protegê-la. Estou a remover um risco. Ele pousou o telemóvel e virou-se para mim. Ela era uma ferramenta, estúpida, facilmente manipulável, mas não a arquiteta. Julian está lá. Foi novamente o nome do irmão dele dito sem emoção visível. Você não parece surpreendido, eu disse com cuidado. Não estou. Valério foi até a janela e olhou para a água. Julian vem fazendo movimentos há 2 anos. Pequenas coisas, mudanças de pessoal, ajustes de rota. Nada que eu pudesse provar, mas o suficiente para me fazer ficar de olho. Então, por que não o impediu? Ele ficou em silêncio por um momento. Porque ele é meu irmão. Porque nossa mãe me pediu para protegê-lo antes de morrer. Porque eu ficava pensando que ele tinha parado. Não importa o que eu pensava. Aproximei-me. Não o suficiente para tocar, mas o suficiente para ver a tensão nos seus ombros. Ele armou para mim. Usou-me para falsificar documentos, planeou o ataque ao carregamento, certificou-se de que as provas apontassem para o meu pai, para que o pacto fosse acionado e eu acabasse aqui. Sim. Por que eu especificamente? Valério virou-se. Os seus olhos estavam duros, concentrados. É isso que vamos descobrir. Ele passou por mim até a secretária, destrancou uma gaveta e tirou um tablet. Registros de acesso ao porto dos últimos 3 meses. Imagens de segurança, transferências financeiras, horários do pessoal. Tudo o que pediste. Peguei no tablet. O peso dele parecia significativo, como se ele estivesse a entregar-me uma arma. Onde trabalho? Aqui, no meu escritório. Ele apontou para a secretária. Enorme, organizada, cara. Terás acesso aos meus sistemas, aos meus ficheiros. A Júlia irá configurar as suas credenciais. Confia assim tanto em mim? A sua boca curvou-se ligeiramente. Não, mas sou muito bom a rastrear o que as pessoas fazem com o acesso. E você é inteligente o suficiente para saber isso. Se me trair, o seu pai perde a proteção. Lá estava, a trela disfarçada de parceria. Compreendido, disse baixinho. Ótimo. Ele olhou para o relógio. O Dante irá mostrar-lhe o seu quarto. Tem 2 horas antes do jantar. O meu quarto? Pensaste que iríamos partilhar? O seu tom era quase divertido. O calor inundou o meu rosto. O contrato mencionava limites. Lembro-me. Ele aproximou-se um passo. Mantive a minha posição. Mas agora estamos casados, Altia. Legalmente, publicamente, o que significa que todos nesta casa, todos na minha organização, todos que possam estar a observar, precisam acreditar que isto é real. O meu pulso acelerou. O que isso significa? Significa que não recua quando eu lhe toco. Não se afasta quando eu fico muito perto. Quando estamos em público, desempenha o seu papel. O seu olhar baixou brevemente para a minha boca, depois voltou para os meus olhos. Em privado, os limites permanecem, a menos que mude os termos. Não vou mudar. Veremos. Ele deu um passo para trás, dando-me um espaço que de repente eu não queria. Dante. A porta abriu-se. Dante apareceu sem expressão. Mostre a minha esposa a ala leste. Certifique-se de que ela tenha tudo o que precisa. Minha esposa. As palavras caíram como uma marca. Segui Dante para fora. O quarto era lindo, enorme, todo em creme e dourado, com outra parede de janelas com vista para o mar e uma casa de banho que poderia acomodar todo o meu apartamento em casa. Havia um telefone na mesinha de cabeceira, novo, elegante, claramente caro. Peguei-o. Já havia um contacto.
Valário e uma mensagem à espera. O quarto é seguro. Pode falar livremente aqui. Trabalhe no tablet. Ligue se precisar de alguma coisa. O meu escritório fica logo abaixo do seu, no canto oeste da casa principal. Fui até a janela e olhei para baixo. Com certeza pude ver o brilho das luzes do andar abaixo. O escritório dele ainda estava iluminado, apesar de já ser final da tarde. Ele podia ver a minha janela de lá. Saberia se eu estivesse acordada, a trabalhar, a andar de um lado para o outro. O pensamento deveria ter sido invasivo. Em vez disso, parecia que estava a ser vigiada. Sentei-me na cama, demasiado macia, demasiado perfeita, e abri o tablet. Os registros da porta carregaram imediatamente. 3 meses de dados, milhares de entradas, envios, pessoal, horários de acesso, raízes. Comecei a mapear. 2 horas desapareceram em minutos. O padrão surgiu lentamente, como uma fotografia a revelar-se em produtos químicos. Alguém estava a usar as credenciais do meu pai há 6 semanas. Sempre à noite, sempre em rotas específicas, sempre quando o meu pai estava documentado como estando noutro lugar. Os horários de acesso eram precisos demais, limpos demais. Quem quer que fosse sabia a agenda do meu pai melhor do que ele. Eu estava a cruzar as imagens de segurança quando alguém bateu à porta. Entre. Uma jovem entrou, cabelo escuro, sorriso nervoso, carregando uma sacola de roupas. Senhora Valente, sou Lucia. Estou aqui para ajudá-la a se vestir para o jantar. Senhora Valente, o nome parecia estranho. Eu posso me vestir sozinha, é claro, mas o senhor Valente me pediu para trazer opções. Ela pendurou a sacola de roupas na porta do armário. O jantar é formal. A família estará presente. O meu estômago revirou. Família, o senhor Julian e o seu convidado. A expressão de Lucia era cuidadosamente neutra. Entre outros, Julian estará aqui esta noite. Levantei-me, fui até a bolsa de roupa e abri o fecho. 3 vestidos, todos lindos, todos claramente escolhidos para enviar uma mensagem. Agora pertences aqui. Escolhi o mais simples, azul escuro, justo, mas não apertado. Elegante sem ser chamativo. Boa escolha, disse Lucia baixinho. É a cor favorita dele. Olhei para ela com severidade. De quem? Ela não respondeu. Apenas me ajudou com o fecho e saiu. O jantar foi numa sala de jantar formal que poderia acomodar 20 pessoas. Esta noite éramos 8. Valério sentou-se à cabeceira. Fui colocada à sua direita. A posição de honra ou a posição de propriedade, dependendo de como se olhasse para ela. Julian sentou-se à sua esquerda. Ele era bonito, mais claro que Valério. Olhos castanhos calorosos, sorriso fácil, o tipo de rosto que fazia você querer confiar nele. Quando ele se levantou para me cumprimentar, seu aperto de mão foi gentil, sua voz suave. Altia, bem-vinda à família. Ele parecia genuinamente satisfeito. Estou tão feliz que Valério finalmente encontrou alguém digno dele. Obrigada. Mantive minha voz neutra, agradável. A mão de Valério encontrou a parte inferior das minhas costas. Uma pressão leve, possessiva. Senta-te, cara. Sentei-me. A mão dele demorou um momento antes de se retirar. Os outros foram apresentados rapidamente. Júlia, a advogada, 2 homens cujos nomes esqueci imediatamente, e a convidada de Julian, uma mulher chamada Isabelle, que olhava para todos como se estivesse a catalogá-los para uso posterior. A mão de Valério moveu-se para a minha coxa debaixo da mesa. Fiquei imóvel. A palma da mão dele estava quente através do tecido do vestido. O toque era alto o suficiente para ser íntimo, firme o suficiente para ser deliberado, mas não agressivo, apenas lá, reivindicando. Eu não me afastei. Eu tinha prometido que não recuaria em público, mas o meu pulso estava a gritar. Então, Julian disse, sorrindo para mim do outro lado da mesa. Como vocês dois se conheceram? Valério tem sido tão reservado. Acordo comercial, Valério disse antes que eu pudesse responder. A operação logística do pai dela lida com as nossas raízes portuárias. Ah, romântico. O sorriso de Julian se ampliou. E o casamento foi tão repentino, quase como se fosse urgente. A mão de Valério apertou levemente a minha coxa. A oportunidade se apresentou. Eu não perco tempo. Claramente, o olhar de Julian deslizou para mim. Você deve ser muito especial, Altia. Valério não costuma agir tão rápido. Eu encontrei os olhos dele. Vi o cálculo por trás do charme. Eu resolvia problemas, disse calmamente. Ele tinha um.
Eu resolvi-o. Que eficiente. A voz de Isabelle era fria, avaliando. Que tipo de problemas? Do tipo que requer atenção aos detalhes. Mantive o meu tom leve, mas firme. Padrões, discrepâncias, coisas que não batem certo. O polegar de Valério moveu-se em um círculo lento na minha coxa. Aprovação ou aviso? Não sabia dizer. Ela está a ser modesta, disse ele. Ela tem o dom de ver o que os outros não veem. Julian ergueu o copo. Então vocês são a combinação perfeita. Valério nunca deixa escapar nada. As palavras pairaram no ar como um desafio. Valério ergueu o seu próprio copo. A família. Todos repetiram o brinde. Bebi, sem sentir o sabor. Debaixo da mesa, a mão de Valério subiu um pouco, não muito. Apenas o suficiente para deixar claro o seu ponto de vista. O meu em público. Tu és minha. Coloquei o meu copo com mãos firmes e coloquei a minha mão sobre a dele, parando o movimento. Os dedos dele pararam. Então, lentamente, ele entrelaçou os dedos nos meus. Segurou. Parecia uma negociação conduzida em silêncio. Julian observava-nos com olhos brilhantes e interessados. Após o jantar, Valírio guiou-me até uma sala de estar, menor, mais íntima, com uma lareira e cadeiras confortáveis. Fizeste bem, disse ele. Ele sabe. Virei-me para ele. Julian, ele sabe que este não é um casamento verdadeiro. Ele está a testar para ver até onde vai a encenação. Ele está sempre a testar. Valério foi até ao aparador, serviu 2 copos de algo âmbar. É assim que ele é. Ele entregou-me um copo. Os nossos dedos roçaram-se. O contato provocou uma faísca. Descobri algo. Eu disse nos registros. A sua atenção aumentou. Mostra-me. Peguei no meu telemóvel o seguro que ele me deu e abri a análise que eu tinha feito. Alguém tem usado as credenciais do meu pai há 6 semanas. Sempre à noite, sempre em rotas específicas. Mas olha para o tempo. Ampliei o padrão. Cada acesso acontece exatamente 3 minutos após a mudança do turno de segurança. E as raízes, eu passo para a próxima tela. São todas remessas de alto valor, mas não estão a ser roubadas. Estão a ser marcadas. Marcadas. Pequenas discrepâncias de alguns quilos. Erros de documentação. Nada grande o suficiente para desencadear uma investigação imediata, mas o suficiente para criar um padrão de negligência. Olhei para ele. Alguém estava a construir um caso contra o meu pai. Lentamente, metodicamente, e então eles atacaram a remessa final com força para desencadear o pacto. Valério estudou o ecrã. A sua expressão era indecifrável. Isso requer acesso, disse ele finalmente. Acesso profundo, códigos de segurança, horários de turnos, planeamento de rotas. Sim, é uma autorização de nível executivo. Sim. O seu maxilar apertou-se. Julian ou alguém que trabalha para ele. Abri outra tela, mas há outra coisa. As raízes que foram marcadas, todas elas se conectam a uma única rede de distribuição, uma que não consigo rastrear. Não está no seu sistema. Mostre-me. Entreguei-lhe o telefone. Ele estudou-o por um longo momento. Então, sua expressão ficou fria. Isso não é meu, disse ele baixinho. É uma operação paralela. Alguém tem feito remessas pelos meus portos usando a minha infraestrutura, mas mantendo os lucros fora dos livros. Quanto? Milhões. Talvez mais. Ele olhou para mim. Quanto tempo levaria para mapear toda a rede com o acesso certo? 2 dias? Talvez 3. Está feito. O que precisares, concordei. Então, por que é que ele está a fazer isto, Julian? Se ele quer poder, por que não o pede simplesmente? O sorriso de Valério era amargo. Porque já lhe disse não 3 vezes. Ele não está pronto. É demasiado impulsivo, demasiado emocional, demasiado disposto a tomar atalhos. Ele esvaziou o copo. Então, ele vai tomá-lo de qualquer maneira. E o casamento é a tua vantagem para me controlar através do teu pai, ou ele parou. Ou o quê? O seu olhar encontrou o meu ou para provar que estou comprometido, distraído, fraco. A palavra pairou entre nós. Estás? Perguntei baixinho. Distraído. Ele aproximou-se 1 passo, 2. Perto o suficiente para que eu pudesse ver o brilho dourado nos seus olhos. Sentir o aroma sutil da sua colônia. Sim, disse ele suavemente. És brilhante e corajosa. E olhas para mim como se não tivesses medo, mesmo que devesses ter.
A sua mão subiu, os dedos roçando o meu queixo. E isso faz de ti a pessoa mais perigosa desta casa. A minha respiração parou. O seu polegar traçou o meu lábio inferior. Um leve questionamento. Eu deveria ter recuado. Deveria ter lhe lembrado dos limites. Em vez disso, fiquei parada. Valerio, eu sei. A mão dele baixou. Os termos permanecem. A menos que os altere. Ele recuou, dando-me espaço. Senti a ausência do seu toque como água fria. Descanse um pouco, disse ele. Amanhã vamos aprofundar. Onde estará? No meu escritório, logo abaixo de si. O seu sorriso era leve, predatório. Estou sempre perto, Altia. Ele saiu. Fiquei sozinha na sala de estar, com o coração a bater forte, o corpo a vibrar com um desejo que não podia satisfazer. Toquei nos meus lábios, onde o polegar dele tinha estado. Isto era para ser um negócio. Estava a tornar-se algo completamente diferente. Trabalhei até às 3 da manhã. A rede clandestina era maior do que eu pensava. Mais rotas, mais dinheiro, mais ligações entrelaçadas nas operações legítimas de Valírio como um parasita. E todas as ligações levavam a um nome: Julian. Mas havia algo mais, algo que não encaixava: o aditamento falsificado. Sen tinha sido descuidada com essa assinatura, mas a linguagem jurídica estava perfeita. Perfeita demais para alguém como ela. Alguém tinha escrito por ela. Alguém que conhecia direito contratual, que entendia a redação exata do contrato, que poderia elaborar um aditamento que resistisse a um escrutínio. Abri o documento novamente, estudei a redação e vi 3 frases que correspondiam exatamente, palavra por palavra, aos documentos nos arquivos do próprio Valério. Documentos escritos pela sua advogada, Júlia. O meu estômago ficou gelado. Cruzei as datas. As transações da rede paralela começaram a aparecer no sistema há 18 meses, logo após Júlia ter registrado 3 empresas de fachada, todas ligadas a contas offshore, todas usando números de roteamento que se conectavam à rede de distribuição oculta de Julian. Ela não tinha apenas ajudado com o aditamento falsificado. Ela vinha construindo o império de Julian dentro da organização de Valério há mais de um ano. Peguei meu telefone e abri o contato de Valério. Meu polegar pairou sobre o botão de chamada. Se eu estivesse errado, estaria acusando seu conselheiro mais confiável. Se estivesse certo, minha sala se encheu de luz. Eu me virei. Valério estava parado na porta, ainda vestido, parecendo que também não tinha dormido. Vi a tua luz do meu escritório, disse ele, entrando e fechando a porta. Também não consegui dormir. Descobri uma coisa. A minha voz saiu áspera. Algo ruim. Ele atravessou a sala em 3 passos. Mostra-me. Entreguei-lhe o telemóvel e observei o seu rosto enquanto ele lia. A sua expressão ficou muito séria. Então, ele percorreu as provas, as frases correspondentes, os documentos de constituição da empresa, a linha do tempo das transações. Tenha certeza? Perguntou ele com voz calma e controlada. A formulação é idêntica. 3 cláusulas separadas e as empresas de fachada. Ela registrou-as pessoalmente. A cronologia coincide exatamente. A Júlia está comigo há 8 anos. A rede paralela só remonta a 18 meses. Eu abri o histórico de transações. Antes disso, ela estava limpa. O que quer que Julian tenha oferecido a ela, o que quer que ele tenha prometido, funcionou há 1 ano e meio. Ou ele a está a chantagear. Valério cerrou os dentes. De qualquer forma, ela o tem ajudado a roubar de mim, a esconder a operação dele, e quando chegou a hora, ela o ajudou a falsificar os documentos que o trouxeram aqui. Ele olhou para mim. Olhou mesmo. Se isso for verdade, disse ele baixinho, então ninguém na minha organização está seguro. A lealdade de todos é suspeita, exceto a minha. As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. Ele me estudou por um longo momento, exceto a sua. O ar entre nós parecia carregado. Perigoso. O que fazemos? Perguntei. Não a confrontamos. Ainda não. Ele se aproximou e eu não recuei. Precisamos de mais provas. Provas concretas, suficientes para levar ao conselho da família e provar o que Julian tem feito. Os registros de distribuição. Se conseguirmos rastrear o dinheiro até a sua origem, podemos provar a conspiração. Ele acenou com a cabeça. Consegues fazer isso? Sim, mas vou precisar de ajuda.
Alguém em quem possa confiar para aceder aos registros físicos no porto. O rastro digital só vai até certo ponto. Alguém tem apagado o sistema, mas os registros em papel não podem ser apagados tão facilmente. Dante, tenha certeza? Ele é uma das 3 pessoas em quem confio completamente. A boca de Valério curvou-se ligeiramente. Você é outra. O meu coração bateu forte. Sou uma estranha com quem você se casou há algumas horas. És uma mulher que poderia ter mentido para se salvar e não o fez, que negociou termos em vez de implorar, que tem trabalhado para proteger o seu pai, enquanto metade das pessoas nesta casa venderiam a própria família por uma fração do que está em jogo. Ele estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Confio em ti porque não me deste motivos para não confiar. A sua mão permaneceu no meu queixo. Eu deveria ter me afastado. Não o fiz. Isto é uma má ideia, sussurrei. A pior. O seu polegar acariciou a minha maçã do rosto. Mas deixei de ser inteligente no momento em que me olhaste naquela sala de conferências e te recusaste a ter medo. Eu estava aterrorizado. Eu sei, mas não o demonstraste. Ele inclinou-se ligeiramente. Ainda não o estás a demonstrar. O meu pulso estava acelerado. Os limites são sempre definidos por ti. A voz dele estava áspera. Diz-me para ir embora, Altia. Eu irei. Eu devia ter ido. Devia tê-lo mandado embora. Mantido isto profissional. Mantido os limites claros. Em vez disso, agarrei a frente da camisa dele. Não vás. Os olhos dele escureceram. Tenha certeza? Tenho a certeza. Ele aproximou-se. A sua boca encontrou a minha. Quente e exigente, mas controlada. Uma mão segurou o meu rosto. A outra envolveu a minha cintura, puxando-me contra ele. Eu retribuí o beijo, despejando 18 horas de tensão, medo e desejo no contato. Quando ele finalmente se afastou, ambos estávamos a respirar com dificuldade. Alta, não peça desculpa. Eu ainda estava a agarrar a camisa dele. Não se atreva a pedir desculpa. O seu sorriso foi lento, perigoso. Eu ia dizer que devíamos parar. Devemos? Sim. Mas ele não se afastou, porque se não pararmos agora, não serei capaz. Olhei para ele e vi a contenção em cada linha do seu corpo. O controlo que lhe estava a custar. Então não pare, disse eu. O seu controlo desmoronou-se. Acordei com a luz da manhã e a cama vazia. 7 da manhã. 4 horas de sono. Os lençóis ao meu lado estavam frios. Valerio já tinha saído há horas, mas havia um bilhete no travesseiro, escrito com uma caligrafia precisa e controlada. Dante está à tua espera lá embaixo. Ele vai levar-te ao porto para os registros físicos. Fique com ele. Não confie em mais ninguém. Vê. Peguei no meu telemóvel na mesinha de cabeceira. 3 chamadas perdidas da clínica de Como. Todas entre as 3 e as 4 da manhã. Senti um aperto no estômago. Liguei de volta imediatamente. Senhora Valente, a enfermeira-chefe parecia estressada. Tentamos contactá-la ontem à noite. O seu pai teve um episódio. A frequência cardíaca dele atingiu níveis perigosos. Não conseguimos autorização para o protocolo de medicação de emergência porque não conseguimos contactar a senhora nem o senhor Valente. A minha garganta ficou apertada. Ele está bem. Ele está estável agora. Mas tivemos que esperar 20 minutos para que o médico de plantão autorizasse o tratamento. 20 minutos que poderiam ter sido fatais. Ele está bem, mas... Por favor, senhora, mantenha o seu telefone acessível. Fechei os olhos, invadida pela culpa. 20 minutos. O meu pai poderia ter morrido enquanto eu estava... Eu entendo. Eu consegui. Isso não vai acontecer novamente. Desliguei e fiquei sentada ali com as mãos a tremer, olhando para as chamadas perdidas. O preço da distração, o custo de escolher o desejo em vez da vigilância. Tomei um banho rápido, mas a água quente não conseguiu lavar a culpa. Quando me vesti, calças escuras e uma camisa simples, roupas que não chamavam a atenção. As minhas mãos estavam firmes novamente, compartimentadas, focadas. O meu pai estava vivo. Era isso que importava. E eu tinha trabalho a fazer. Quando desci as escadas, Dante estava no hall de entrada segurando uma mala segura e com uma expressão que sugeria que ele tinha sido informado de tudo. Senhora, ele acenou com a cabeça uma vez. O carro está pronto. Ligue-me, Altia. A sua boca se contorceu, quase um sorriso. O chefe disse que você diria isso. Estávamos a meio caminho do porto quando o meu telefone tocou. O número de Valério. Sim, houve um incidente.
A sua voz estava controlada, mas eu percebi a tensão por trás dela. Alguém tentou acessar as instalações do seu pai em como há 2 horas. O meu estômago revirou. Ele está bem? Ele está bem. A segurança deteve-os na entrada. Mais alta, ele ficou. Ele fez uma pausa. Eles tinham credenciais falsas, documentos médicos com a minha assinatura, alegando que estavam a transferi-lo para outras instalações. Julian, quase certamente. Ouvi movimento do outro lado da linha, vozes ao fundo. Estou a tratar disso. O homem que tentou entrar está agora a ter uma conversa muito desconfortável com a minha equipa de segurança. O que vais fazer com ele? Nada permanente, mas ele vai acordar num hospital com ferimentos que não vai esquecer e um desejo repentino de deixar o país. A voz de Valério endureceu. E o seu empregador, quem quer que o tenha contratado, vai ver as suas contas congeladas, as suas propriedades sob investigação e as suas licenças comerciais misteriosamente revogadas. Até amanhã, eles não vão conseguir comprar uma chávena de café sem disparar um alerta. Disseste que não matarias ninguém. Não preciso matar para destruir alguém. Havia algo quase gentil no seu tom de voz. O teu pai está seguro. Tripliquei a segurança nas instalações. Ninguém se aproxima a menos de 100 metros sem a minha autorização pessoal. E alta, desculpa por ontem à noite. As chamadas perdidas. Se eu tivesse o meu telemóvel ligado, tu não saberias. Eu devia ter ligado. A voz dele baixou ainda mais. Distraí-me com você e isso colocou o seu pai em risco. Nós dois nos distraímos. Fechei os olhos por um instante. A enfermeira disse que ele está estável. Ele está. Já falei com os médicos dele. Eles estão a ajustar o protocolo de medicação, adicionando equipamentos de monitorização. Isso não vai acontecer novamente. Ele fez uma pausa. Mas é isso que acontece agora, Altia. Tu és minha aos olhos de todos que querem me prejudicar. Eles continuarão vindo. Eu sei. E tu ainda vais ao porto para reunir provas. Sim, ouvi o sorriso na voz dele. Ótimo. Dante vai te manter segura. E Altia. A voz dele ficou ainda mais baixa, íntima, apesar da linha telefônica entre nós sobre a noite passada. Não. Interrompi-o, sentindo o calor inundar o meu rosto, mesmo que ele não pudesse ver-me. Não peça desculpa. Não se arrependa. Simplesmente não faça isso. Silêncio. Então eu ia dizer, quero fazer isso de novo, da maneira certa, sem o mundo desmoronar à nossa volta. O meu pulso acelerou. Eu também. Então faremos isso quando tudo acabar. Quando estiveres segura e Julian estiver controlado e pudermos... Ele parou. Concluir a investigação. Eu trato do resto. Valério. Ele desligou, deixando-me sem fôlego e corada no banco de trás do carro de Dante. Dante olhou para mim pelo espelho retrovisor, com uma expressão cuidadosamente neutra. Está tudo bem? Alguém tentou levar o meu pai. A sua expressão escureceu. Não mais, não levaram. Valerio impediu-os. Ele impediria. A voz de Dante era pragmática. O chefe não faz promessas que não cumpre. É a única coisa com que se pode contar com ele. Se ele diz que estás protegida, estás protegida. E quem tentar provar o contrário vai descobrir exatamente como ele pode ser criativo com as consequências. Dirigimos em silêncio por um momento. Então, há quanto tempo trabalhas para ele? 12 anos, desde os 19. Os olhos de Dante encontraram os meus no espelho. Ele tirou-me de uma situação que deveria ter me matado. Deu-me uma escolha: trabalhar para ele ou desaparecer. Eu escolhi trabalhar. Nunca me arrependi, mesmo sabendo o que ele faz, especialmente sabendo o que ele faz. A voz de Dante era firme. O chefe tem limites, regras, coisas que ele não ultrapassa. Nem todos neste mundo têm. Ficaria surpreendido com o quão raro isso é. Paramos no porto. Uma enorme área industrial repleta de trabalhadores e seguranças. Dante me entregou um crachá. Isso te dá acesso ao prédio administrativo. Os registros estão no porão, 3 andares abaixo. Estarei com você o tempo todo. O que estamos procurando? Manifestos em papel das rotas da rede paralela. Alguém está limpando o sistema digital, mas documentos são mais difíceis de apagar, especialmente se estiverem enterrados em remessas legítimas. Ele abriu a porta do carro. Encontramos o rastro de papel. Provamos que, uma vez provado o roubo, podemos construir o resto do caso.
A sala de registros era exatamente tão deprimente quanto eu imaginava. Luzes fluorescentes, filas de armários de arquivo, o cheiro de papel velho e mofo. Dante ficou na porta enquanto eu comecei a puxar os arquivos. 3 meses de manifestos, milhares de remessas. Mas agora eu sabia o que procurar. As raízes que ligavam à rede paralela de Julian, as discrepâncias que marcavam o meu pai como negligente, o timing preciso que provava a coordenação. Trabalhei rapidamente, fotografando páginas com o meu telemóvel, construindo as provas, e então encontrei um manifesto datado de 6 semanas atrás, a primeira remessa marcada. Mas havia algo anexado a ele. Um memorando escrito à mão preso com um clipe na parte de trás. Rota confirmada. Substituição aprovada. Pagamento na entrega. GG Júlia. As minhas mãos tremiam enquanto fotografava. Esta era a prova. Direta. Prova inegável de que ela estava a coordenar com quem quer que estivesse a comandar a operação secreta. Alta. A voz de Dante era aguda. Temos companhia. Olhei para cima. 3 homens tinham entrado na sala de registros. Não era a segurança do porto. Percebi pelo modo como se moviam, pela forma como se posicionaram para bloquear as saídas. Os homens de Julian. Senhor Valente. O da frente sorriu. Não era um sorriso amigável. O senhor Julian gostaria de falar consigo. Estou ocupada. Não era um pedido. Dante moveu-se rapidamente. Ele estava entre mim e eles antes que eu pudesse piscar. Uma mão dentro do casaco, onde eu sabia que ele guardava uma arma. A senhora não vai a lado nenhum, disse Dante calmamente. O sorriso do homem alargou-se. Dante continua a fazer o papel de cão leal do Valério. Que decepção. Que respiração. Dante corrigiu. O que é mais do que você fará se der mais um passo? Julian só quer falar com ela, esclarecer alguns mal-entendidos. Então Julian pode ligar para ela, marcar uma reunião, seguir os trâmites adequados. A voz de Dante era monótona. O que ele não pode fazer é enviar capangas para intimidar a esposa do chefe numa sala de arquivos na cave. Não estamos aqui para intimidar. O olhar do homem voltou-se para mim. Estamos aqui para lembrá-la de que a lealdade familiar é importante. E neste momento, ela está a investigar a família. Isso é complicado. Dei um passo à frente, ignorando o gesto de advertência de Dante. Estou a investigar roubo, fraude e conspiração. Se Julian tem algo a dizer sobre isso, pode dizer ao Valio. Valério está comprometido. O tom do homem era quase de pena. Todos podem ver isso. Ele casou-se com uma estranha para encobrir o roubo do pai dela. E agora ela o tem a perseguir sombras, enquanto os verdadeiros problemas permanecem sem solução. O verdadeiro problema, eu disse claramente, é que alguém tem operado uma rede clandestina através dos portos de Valírio há 18 meses, roubando milhões, e estou prestes a provar exatamente quem. A expressão do homem endureceu. Deve ter cuidado, senhora. Acidentes acontecem mesmo em instalações seguras, mesmo com pacientes cardíacos que passaram recentemente por procedimentos, especialmente quando as suas filhas não atendem o telefone no meio da noite. O meu sangue gelou. Ele sabia. Ele sabia das chamadas perdidas, do episódio, da janela de 20 minutos. Julian estava observando, esperando, e tentou explorar o momento exato em que eu estava distraída. A arma de Dante estava à mostra antes que eu pudesse processar a situação. Não estava apontada, apenas visível. Uma promessa. Já chega, disse Dante. Entregou a sua mensagem. Agora vá-se embora antes que eu entregue a minha. Os 3 homens trocaram olhares. Então, lentamente recuaram em direção à porta. Diga ao Sr. Julian, gritei com a voz firme, apesar do medo e da fúria que corriam por mim, que se ele quiser ameaçar o meu pai, deve lembrar-se de que Valírio não faz promessas vazias, e eu também não. O líder parou na porta. Palavras corajosas. Vamos ver se ainda será tão corajoso quando Julian fizer a sua próxima jogada. Eles foram-se embora. Eu tremia. Dante guardou a arma e virou-se para mim. Estás bem? Eles sabiam sobre ontem à noite, sobre as chamadas perdidas. A minha voz estava tensa. O Julian estava a observar. Ele tentou usar essa janela para chegar ao teu pai. Eu sei. A expressão de Dante era sombria. Eles estavam à nossa espera aqui. Alguém lhes disse exatamente quando chegaríamos e onde estaríamos. Provavelmente a Julia. Ela tem acesso à agenda do chefe e às suas comunicações.
Ela tem fornecido informações ao Julian este tempo todo. Fechei os olhos e senti a raiva substituir o medo. Então vamos garantir que essas provas destruam os dois. Conseguiu o que precisava? Sim, o memorando da Júlia. Prova de coordenação. Ótimo. Então vamos embora. Estávamos de volta ao carro, a meio caminho da propriedade, quando o meu telefone tocou novamente. Número desconhecido. Atendi. Alô, Altia? A voz de Julian, suave, calorosa, preocupada. Soube que houve um incidente no porto. Queria ter a certeza de que estavas bem. Meu maxilar se contraiu. Teus homens entregaram tua mensagem. Meus homens? Ele parecia genuinamente confuso. Não sei do que estás a falar. Que mensagem? A ameaça sobre meu pai. O comentário sobre chamadas perdidas. Silêncio. Então alguém ameaçou teu pai. Alta, juro que nunca faria isso. Quem eram eles? Conseguiste os nomes? Ele parecia sincero, chocado, quase magoado. Odiei a parte de mim que queria acreditar nele. Como é que conseguiu este número? Perguntei em vez disso. Este número? Uma pausa, depois um riso suave. Alta, sou da família. Claro que tenho acesso às informações de contato da família. A Júlia mantém registros excelentes. Ela garante que todas as pessoas importantes têm os números de todas as outras para emergências. Então a Júlia tinha lhe dado. Mais uma prova da sua traição. Sei o que está a fazer, disse calmamente. A rede secreta, o roubo, a armadilha. Tenho provas, Julian. Provas de quê? Alta, ouve-me. Acho que estás a ser manipulada. Alguém está a passar-te informações falsas para te virar contra mim, contra a família. A voz dele baixou. Urgente. Devemos encontrar-nos, conversar sobre isso. Posso explicar tudo. Há coisas sobre Valírio que não sabes. Coisas que ele fez. Para, interrompi-o. Não vou encontrar-me contigo em lado nenhum. E não estou interessada nas tuas explicações. Ele está a usar-te. A voz de Julian endureceu ligeiramente. És uma ferramenta para ele. Uma forma de provar que ainda está no controlo. Mas és inteligente, Altia. Tens de perceber isso. Ele casou contigo para garantir o teu silêncio, para garantir que não poderias testemunhar contra ele se tudo isto viesse a público. Viesse a público. O verdadeiro roubo. A verdadeira conspiração. A voz de Julian era suave, persuasiva. Alguma vez te perguntaste por que é que Valíria aceitou tão rapidamente a cláusula do casamento? Por que é que ele não investigou o teu pai com mais cuidado? Porque é ele quem tem gerido a rede secreta e precisava de um bode expiatório. O teu pai era conveniente e agora tu também és. A minha mente ficou confusa. Isso não é... Pergunta-te por que é que ele te deu acesso a tudo tão rapidamente. Por que ele confia em ti com informações que não partilha com mais ninguém? Julian fez uma pausa. É porque ele está a controlar a narrativa, mostrando-te exatamente o que ele quer que vejas, fazendo-te pensar que estás a investigar, quando na verdade estás apenas a seguir o roteiro dele. Desliguei. As minhas mãos tremiam. Dante olhou para mim. O que ele disse? Ele tentou virar a situação. Alegou que Valério é quem comanda a rede secreta e que estou a ser usado. Jogada clássica. Acusar o seu inimigo exatamente do que você está a fazer. A voz de Dante estava sombria. Funcionou? Não. Mas, mesmo enquanto eu dizia isso, uma pequena voz na minha cabeça sussurrou. E se? E se eu estivesse errada? E se Julian estivesse a dizer a verdade? Peguei no meu telemóvel, olhei para as provas que tinha reunido, o manifesto com o memorando de Julia, a linha do tempo, as empresas de fachada. Tudo apontava para Julian, mas Julian estava certo sobre uma coisa. Valério me deu acesso, confiou em mim com informações que poderiam destruí-lo se eu decidisse usá-las. Por quê? Quando chegamos à propriedade, Valério estava esperando em seu escritório. Ele olhou para cima quando entrei, e o alívio em sua expressão era visceral. Ele atravessou a sala em 3 passos, colocou as mãos em meu rosto e procurou meus olhos. Você está bem? Não era uma pergunta, mas uma confirmação, como se ele estivesse a prender a respiração. Eu estava bem, mas me inclinei para o seu toque mesmo assim, precisando do contato. O seu polegar acariciou a minha maçã do rosto. Dante me contou o que aconteceu. Os homens de Julian, as ameaças. A sua voz ficou dura. Estou a tratar disso. Eu sei que estás. Afastei-me ligeiramente, precisando de me concentrar.
Eu entendo. Entreguei-lhe os ficheiros, mostrei-lhe as fotografias, o memorando da Júlia. Ele estudou-os em silêncio, com uma expressão indecifrável. Mas sentia a tensão nele, a fúria controlada. Isto é suficiente, disse ele finalmente. Combinado com o que encontraste nos registros digitais, é suficiente para levar ao conselho da família. Prove que Julian tem roubado. Prove que Julia tem ajudado-o. Julian ligou-me. Observei o seu rosto cuidadosamente. No caminho de volta, ele disse: é você quem está a gerir a rede secreta. Está a usar-me para incriminá-lo. Valério olhou para cima bruscamente. As suas mãos ainda estavam nos arquivos, mas a sua atenção estava completamente voltada para mim agora. E você acreditou nele? Não, mas hesitei. Ele tinha razão. Você me deu acesso a tudo muito rapidamente. Confia em mim com informações que poderiam destruí-lo. Por quê? Valério colocou os arquivos sobre a mesa e contornou-a em minha direção. Porque estou apostando, disse ele baixinho, em você, na sua integridade, no fato de que você é inteligente o suficiente para perceber a manipulação e corajosa o suficiente para defender a verdade, mesmo quando é complicado. Ele parou na minha frente. Julian está certo sobre uma coisa. Estou a usar-te, mas não como bode expiatório. Como testemunha, alguém de fora da família que pode testemunhar o que descobriu sem a influência da política interna. É um grande risco. És uma mulher extraordinária. A sua mão subiu segurando o meu rosto. Confio em ti porque tenho de confiar. Porque todos os outros na minha organização podem estar comprometidos. Porque o meu próprio irmão passou 18 meses a construir um caso para me destruir. E tu és a única pessoa que entrou nisto com as mãos limpas. Mantive o seu olhar, vi a verdade nele. A exaustão, o medo que ele não deixava ninguém ver. O seu polegar traçou o meu queixo, lento e deliberadamente. E porque quando olho para ti, esqueço-me de ter cuidado. Esqueço-me que a confiança é uma fraqueza no meu mundo. Esqueço-me de tudo, exceto... Ele parou, o queixo a apertar-se. Exceto o quê? Exceto que te quero. Não por causa do contrato. Não porque és útil. A sua voz tornou-se áspera. Porque és brilhante e feroz e beijas-me como se estivesses a reivindicar-me, e não o contrário. O calor inundou-me. Valério, eu sei, não é a hora, mas ele não recuou. Qual é o próximo passo? Forcei-me a concentrar, mesmo com a mão dele ainda no meu rosto, mesmo sentindo o calor dele. Amanhã à noite, no Conselho de Família, apresentaremos as provas. Não será agradável. Ele vai reagir, tentar desacreditar-te, alegar que és tendenciosa por causa do casamento. Deixa-o tentar. Endireitei os ombros. Tenho provas, factos, números. Ele tem charme e mentiras. Valério sorriu. Era um sorriso feroz, orgulhoso. És magnífica. Beijou-me com força, possessivo, reivindicando. Retribuí o beijo, colocando tudo nele. O medo, a fúria, o desejo impossível. Quando ele se afastou, ambos estávamos a respirar com dificuldade. Depois de amanhã, disse ele, com a testa encostada na minha. Isto acabou. Julian está controlado. Julia está resolvida. E tu? Os seus olhos procuraram os meus. Tu podes escolher. Ficar. Partir. O que quiseres. O contrato termina quando a ameaça terminar. O meu coração apertou-se. O que queres? Quero que fiques. A sua voz era áspera, crua. Não por causa de um contrato. Não por causa do teu pai ou da investigação, ou de qualquer uma das razões que te trouxe aqui. Quero que fiques porque queres, porque me escolhes, porque quando acordas, procuras-me primeiro. Não porque tens de o fazer, mas porque não consegues evitar. Valério, não respondas agora. Ele deu um passo para trás e senti a perda do seu toque como água fria. Responde depois de amanhã. Quando tiveres visto como isto fica feio, quando souberes exatamente o que significa ficar, quando compreenderes que o meu mundo será sempre perigoso e que escolher-me significa escolher esse perigo também. Ele voltou para a sua secretária, pegou nos arquivos e disse: descansa um pouco. Amanhã vai ser brutal. Saí do escritório dele com o coração a bater forte e a cabeça de girar. Amanhã, o conselho de família, o confronto final e então uma escolha. Ficar ou partir, amor ou liberdade. Só que eles não eram mais opostos. De alguma forma, impossivelmente, eles se tornaram a mesma coisa. Porque a liberdade sem ele parecia uma jaula.
E o amor verdadeiro, o amor escolhido, era a liberdade mais perigosa de todas. O conselho familiar reuniu-se às 20 numa sala que eu nunca tinha visto antes. Era mais antiga do que o resto da propriedade. Paredes de pedra, portas pesadas de madeira, uma mesa que parecia ter testemunhado um século de acordos e mortes. 12 cadeiras. Esta noite, 8 estavam ocupadas. Valério sentou-se à cabeceira. Eu estava posicionado atrás dele e à sua direita. Visível, mas não sentado. Uma testemunha, não um membro votante, exatamente como ele havia planejado. Julian sentou-se no meio da mesa, Isabelle ao seu lado. Ele parecia calmo, quase relaxado, como se fosse um jantar agradável em vez de um julgamento. Julia sentou-se perto da porta com uma expressão profissional e distante. Ela não tinha olhado para mim uma única vez desde que eu entrei. Os outros membros do conselho eram homens que eu conhecera nos últimos 2 dias. Os capitães de Valério, a sua infraestrutura, as pessoas que mantinham o seu império a funcionar. Dante estava encostado à parede, silencioso e atento. Valério levantou-se. A sala ficou em silêncio. Estamos aqui porque surgiram provas relativas a operações não autorizadas a decorrer nos nossos portos. A sua voz era controlada. Operações formais que têm roubado esta família há 18 meses. Esta noite, vamos determinar quem é o responsável e quais serão as consequências. Ele acenou para mim. Altia tem investigado as discrepâncias nos nossos manifestos de embarque. Ela apresentará o que descobriu. Todos os olhos se voltaram para mim. Dei um passo à frente com o tablet na mão e comecei. Apresentei tudo metodicamente. As rotas da rede clandestina, os carregamentos marcados que construíram o caso contra o meu pai, o timing que provou a coordenação, as empresas de fachada que Júlia registrou há 18 meses, as contas offshore, o rastro do dinheiro que conduziu a uma pessoa. Julian Valente tem conduzido uma operação paralela através da infraestrutura desta família. Eu disse claramente, roubando aproximadamente 8 milhões de euros em 18 meses, usando credenciais da Ford e acesso interno para esconder o roubo. Mostrei a fotografia do memorando manuscrito de Julia. Projetei-o no ecrã. Rota confirmada. Substituição aprovada. Pagamento na entrega. G. Este memorando estava preso a um manifesto datado de 6 semanas atrás, escrito por Julia Tazzaro, advogada desta família. Prova de coordenação direta entre o advogado e a operação secreta. A sala ficou em silêncio. Julian levantou-se lentamente. O seu sorriso era gentil, quase triste. Isto é de partir o coração, disse ele baixinho. Alta, eu entendo porque você quer acreditar nisso. Seu pai foi pego roubando. As provas eram claras. E Valério? Ele olhou para o irmão. Valério ofereceu uma saída para você. Case-se com ele, investigue em nome dele e talvez seu pai seja libertado. Não é isso. Mas a verdade é mais simples. A voz de Julian era suave, persuasiva. Valério tem comandado a rede secreta. Ele precisava de um bode expiatório. Quando a família começou a fazer perguntas sobre a receita perdida, o teu pai era conveniente. E quando o pacote foi acionado, Valírio viu uma oportunidade. Casar com a filha, controlar a investigação dela, garantir que ela só encontrasse provas que o inocentassem. Ele apontou para a tela. Aquele memorando poderia ser sobre qualquer coisa. Ruth confirmou. Poderia significar negócios legítimos. O pagamento na entrega é uma prática padrão. E G poderia ser qualquer pessoa. Júlia arquiva centenas de documentos. Isso não prova nada. Exceto que Altia está desesperada para proteger o pai, jogando a suspeita para outro lugar. Murmúrios ao redor da mesa. As empresas de fachada, eu disse com voz firme. Júlia as registrou pessoalmente. Elas se conectam diretamente às contas offshore que recebem o dinheiro roubado. Empresas de fachada são legais, disse Júlia, falando pela primeira vez. A voz dela era calma, profissional. Arquivo dezenas todos os anos para fins comerciais legítimos. O próprio Sr. Valério solicitou vários desses arquivamentos. Se alguém os usou para fins não autorizados, isso não é da minha responsabilidade. Ela olhou para mim com algo parecido com pena. A senhora Valente está compreensivelmente emocionada. O pai dela está implicado num roubo grave. Ela agora está casada com um homem que mal conhece. Ela está à procura de respostas. E, infelizmente, ela está a ver conspirações onde só há coincidências. O momento não é coincidência. Eu consultei os registros financeiros. Cada transação corresponde a uma remessa.
Cada remessa usa credenciais que foram roubadas durante mudanças de turno de segurança. O padrão é preciso, coordenado e remonta apenas a 18 meses. Exatamente quando Julian começou a fazer mudanças de pessoal que lhe deram acesso aos protocolos de segurança. Mudanças de pessoal que fiz com a aprovação de Valírio, disse Julian suavemente. Porque ele me pediu para cuidar da segurança portuária para modernizar os nossos sistemas. Se alguém explorou essas mudanças, talvez devêssemos perguntar quem se beneficia mais ao minar o meu trabalho. Ele olhou para Valírio. Você está diferente desde que a mãe morreu. Paranoico, controlador, vendo ameaças em todos os lugares. E agora você se casou com uma estranha e deu a ela acesso a tudo. Nossas finanças, nossas operações, nossas vulnerabilidades. Sua voz baixou. A família está preocupada, Valério. Isso não é típico de si. E isso, ele apontou para mim. Essa obsessão em provar que eu sou o inimigo. É preocupante. Eu tenho provas, eu disse. Você tem números, Julian corrigiu gentilmente. Números aos quais Valério lhe deu acesso. Números que ele poderia ter manipulado antes mesmo de você vê-los. Você é brilhante, Altia. Todos podem ver isso. Mas a genialidade sem contexto é apenas inteligência. E Valírio é muito bom em dar às pessoas exatamente o contexto que ele quer que elas tenham. Senti a sala a mudar. Vi a dúvida a surgir nos rostos que estavam certos momentos atrás. Julian era melhor nisso do que eu esperava. Mais suave, mais convincente. Há uma maneira de resolver isso. Julian disse, Júlia, você guarda cópias de tudo. Pegue os documentos originais de constituição dessas empresas de fachada. Mostre-nos quem realmente as solicitou. Se eu for culpado, a minha assinatura estará lá. Se eu estiver a ser incriminado, ele olhou para Valírio, veremos o nome de quem aparece no lugar. Júlia levantou-se. Preciso de aceder aos arquivos seguros. Vai demorar alguns minutos. Leve o tempo que precisar, disse Julian. Vale a pena esperar pela verdade. Ela saiu. A sala permaneceu em silêncio. À espera, a mão de Valério encontrou a minha atrás da sua cadeira. Apertei uma vez. Um aviso ou uma garantia? Não sabia dizer. Passaram-se 5 minutos. 10. Então, o telemóvel de Dante vibrou. Ele olhou para ele e a sua expressão ficou séria. Chefe! Ele moveu-se para o lado de Valério, falando baixinho. A Júlia não está nos arquivos. A segurança acabou de a ver a entrar num carro. Ela está a fugir. A sala explodiu. Valeria levantou-se. Fecham a propriedade. Ninguém sai. Dante, dá-me a localização dela. Já estou a rastreá-la. Os dedos de Dante moviam-se sobre o telemóvel. Ela está a dirigir-se rapidamente para o porto. Julian levantou-se lentamente, com as mãos levantadas. Não compreendo. Por que razão Júlia fugiria se ele parasse com os olhos arregalados de choque perfeitamente calibrado? A menos que seja ela, e não eu. Júlia estava a roubar e tentou incriminar-me quando Altia começou a investigar. Sente-se, disse Valério calmamente. Valério não pode pensar que eu me vou sentar. Julian sentou-se, mas a sua expressão estava magoada. Traída. Agarrei o braço de Valério. É uma encenação. Ele sabia que ela iria fugir. Ele está a usá-la como bode expiatório agora que temos provas. Eu sei. A voz de Valério estava sombria. Dante, quanto tempo até podermos interceptá-la? 10 minutos se sairmos agora. Faça isso. Apanhe-a viva. Quero saber para onde ela está a fugir. Valério olhou para o conselho. Estamos suspensos até que Júlia seja capturada. Ninguém discute isso fora desta sala. Ele virou-se para mim, baixando a voz. Fique aqui. O Dante irá mantê-la em segurança. Para onde vai? Para garantir que o Julian não desaparece da mesma forma que a Júlia acabou de tentar. A mão dele acariciou-me o rosto brevemente. Confie em mim. Depois, ele foi-se embora. Fiquei naquela sala de pedra durante 20 minutos a observar o Julian. Ele estava sentado calmamente, com o telemóvel na mesa à sua frente, as mãos cruzadas, à espera. É bom nisto, disse eu finalmente. Ele olhou para cima e sorriu ligeiramente. Em quê? Em fazer as pessoas duvidarem, plantar dúvidas, deixá-las convencerem-se. Só estou a dizer a verdade. A sua voz era gentil. Valério tem estado instável desde que a mãe morreu. Obsessivo, paranoico. Ele vê inimigos em todo o lado porque não consegue aceitar que ela se foi. Que ela lhe pediu para me proteger e ele falhou. Ela pediu-lhe para proteger-te de ti mesmo.
Eu disse baixinho porque ela sabia o que tu eras. O sorriso de Julian não vacilou. E o que eu sou? Um predador que aprendeu a sorrir primeiro. Inteligente. Ele recostou-se. Mas tu estás errado sobre uma coisa. Eu não sou o predador nesta família. Valério é. Ele é quem destrói as pessoas, quem destrói qualquer um que ameace o seu controlo. Eu só estou a tentar sobreviver a ele roubando milhões e incriminando o meu pai. O teu pai roubou-nos, disse Julian pacientemente. As provas eram claras. Valério escolheu protegê-lo casando contigo porque te queria, não para salvar o teu pai, mas para te possuir. Ele não me possui, pois não? Os olhos de Julian eram gentis, compassivos. Estás na casa dele, a usar o anel dele, a investigar os inimigos dele, a dormir na cama dele. Que parte de ti não é dele, Altia? Não respondi porque apenas alguns dias atrás a resposta teria sido tudo. Agora eu não tinha certeza. Valerio voltou 40 minutos depois com uma expressão indecifrável. Temos Júlia, disse ele. Ela está a ser transportada de volta para cá. Tentou embarcar num barco para a Croácia. Tinha uma mala cheia de dinheiro e 2 passaportes. Julian levantou-se. Então ela estava a trabalhar sozinha. A fugir porque Altia a expôs. Não. A voz de Valério era monótona. Ela estava a fugir porque você lhe disse para fugir, porque o seu plano falhou e você precisava de um culpado conveniente. Isso é loucura, é mesmo? Valério aproximou-se do irmão. Júlia está comigo há 8 anos. Ela é leal, competente, cuidadosa. Ela não foge a menos que esteja aterrorizada. E a única coisa que aterroriza alguém tão leal é perceber que a sua proteção foi retirada. Eu não fiz isso. Disseste-lhe que a Altia tinha provas. Disseste-lhe que o conselho votaria a favor da investigação. Disseste-lhe que ela estava exposta. A voz de Valério era calma, letal. E prometeste-lhe segurança se ela fugisse. Um barco, dinheiro, nova identidade, tudo o que ela precisaria para desaparecer. Porque uma vez que ela se fosse embora, não poderia testemunhar. Não poderia confirmar quem realmente deu as ordens. O sorriso de Julian finalmente se quebrou. Não tens provas disso. Tenho os registros telefônicos dela. Valerio levantou o tablet. A equipa técnica de Dante espelhou as comunicações de Julia no momento em que Alcia a sinalizou ontem à noite. Ela nem sabia. Chamadas para o teu número privado, mensagens de texto a referir o plano, transferências financeiras de contas que controlas. Ele olhou para o irmão. És descuidado, Julian, arrogante. Pensaste que o teu charme te salvaria. Não vai salvar. A sala ficou em silêncio. Julian olhou à volta da mesa, não viu aliados, nem fuga. A sua expressão mudou. A máscara gentil caiu, substituída por algo frio e calculista. Tudo bem, a sua voz estava diferente agora, mais dura. Querem a verdade? Aqui está. Sim, eu dirigia a rede secreta. Sim, usei a Júlia para escondê-la. Sim, planeei o ataque ao carregamento para desencadear o pacto e forçar-te a mostrar fraqueza. Ele olhou para Valério. Porque és fraco, irmão, sempre foste fraco. A mãe sabia disso. Por isso implorou-te para me protegeres. Porque sabia que eu era mais forte. Que, eventualmente, eu seria aquele de que esta família precisava. A mãe pediu-me para te proteger porque te amava, disse Valério baixinho. Mesmo sabendo quem tu eras, mesmo sabendo que farias exatamente isso, ela estava errada em me amar. O sorriso de Julian era amargo. O amor é fraqueza. Tu provaste isso. Tu casaste com uma estranha para proteger o pai dela. Tu deste a ela acesso a tudo porque estavas ocupado demais apaixonado para ver que ela poderia destruir-te. Tu deixaste o sentimento obscurecer o teu julgamento. E agora ele gesticulou ao redor da mesa. Agora a família vê isso. Vê que estás comprometido, distraído, inadequado para liderar. A família vê que cumpri as minhas promessas. Valerio disse. Protegi o pai de Altia, dei-lhe as ferramentas para investigar, confiei nela para descobrir a verdade e ela descobriu. Ele olhou para mim. Ela provou que estavas a roubar. Provou que Julia estava a ajudar-te. Provou cada palavra da tua confissão. Ele voltou-se para Julian. Estás fora, com efeito imediato. O teu acesso está revogado. As tuas contas estão congeladas. As tuas propriedades estão apreendidas.
Estás exilado dos negócios da família. Não podes. Acabei de fazer isso. A voz de Valério era fria. O conselho vai votar, mas ambos sabemos como essa votação vai acabar. Ele olhou à volta da mesa. Todos a favor do exílio por roubo, conspiração e tentativa de golpe. 8 mãos se levantaram, incluindo homens que antes pareciam incertos. Julian tinha perdido. Estás a cometer um erro, disse Julian calmamente. Um dia vais precisar de mim, e eu não estarei lá. Eu sei, a expressão de Valério era indecifrável. Vou viver com isso. Guardas apareceram, silenciosos, profissionais. Eles escoltaram Julian para fora da sala. Ele não resistiu, não se enfureceu, apenas olhou para mim ao passar. Achas que ganhaste, mas ele sempre escolherá o poder em vez de ti. Lembra-te disso. Então ele se foi. O conselho se dispersou lentamente. Dante posicionou guardas em todas as saídas. Júlia chegaria dentro de 1 hora para o interrogatório formal. Fiquei sozinho naquela sala de pedra, sentindo o peso do que acabara de acontecer. Julian estava certo sobre uma coisa. Eu tinha ajudado a destruir o irmão de Valério, a última família que lhe restava. Valério encontrou-me lá 20 minutos depois. Está feito, disse ele baixinho. Estás bem? Não. Ele foi até a janela e olhou para o terreno escuro. Mas vou ficar bem. Aproximei-me dele, envolvi-o com os braços por trás e senti-o inclinar-se para o meu toque. Desculpa, sussurrei. Não peças desculpa. Fizeste o que precisava ser feito. Ele virou-se e puxou-me contra o seu peito. Julian fez a sua escolha. Eu fiz a minha. O que acontece agora? Agora reconstruímos, preenchemos as lacunas que ele deixou, garantimos que a família permaneça forte. Ele olhou para mim. E tu? Tu podes escolher. O contrato foi cumprido. A ameaça foi contida. És livre para partir. O meu coração apertou. É isso que queres? Não. A sua voz estava áspera. Quero que fiques. Quero acordar ao teu lado todas as manhãs e saber que escolheste estar lá. Quero brigar contigo e fazer as pazes contigo e ver-te resolver problemas que ninguém mais consegue resolver. Quero... Ele parou com o maxilar cerrado. Quero tudo, mas só se tu também quiseres. Olhei para ele, vi a verdade nos seus olhos, o medo por baixo do controlo, a esperança que ele tentava não mostrar. Quase perdi o meu pai porque escolhi-te, disse baixinho. Aquelas chamadas perdidas, aquela janela de 20 minutos. Ele poderia ter morrido enquanto eu estava. Eu sei, e se precisares de ir embora por causa disso, eu compreendo. Não terminei. Agarrei a camisa dele. Quase o perdi. E o meu primeiro pensamento não foi arrependimento. Foi o terror de ter de escolher entre ele e ti, de não poder ter os dois. Mantive o meu olhar fixo no dele. Quero ficar, Valioio. Não por causa do contrato. Não porque tenho medo. Porque quando Julian perguntou que parte de mim não é tua, percebi. Parei. Senti lágrimas a arderem nos meus olhos. Percebi que não quero nenhuma parte de mim que não seja tua. Quero ser vista, escolhida, igual, tua e quero que sejas meu. As mãos dele emolduraram o meu rosto. Alta, amo-te. As palavras saíram intensas, certas. Sei que foi pouco tempo. Sei que é loucura. Sei que o teu mundo é perigoso e complicado e provavelmente passarei metade da minha vida lá aterrorizada. Mas amo-te e vou ficar se me aceitares. Ele beijou-me com força, desesperadamente, reivindicando. Quando se afastou, os seus olhos estavam brilhantes. Amo-te, disse ele com aspereza. Amo-te desde que me olhaste naquela sala de conferências e te recusaste a ter medo. Desde que negociaste os termos quando tinhas todos os motivos para entrar em pânico. Desde que me beijaste como se fosses tu quem estava no controlo. O seu polegar enxugou uma lágrima que eu não tinha percebido que tinha caído. Não és minha esposa por causa de um contrato. És minha esposa porque eu escolho-te todos os dias, a cada momento, e continuarei a escolher-te até que me peças para parar. Não pares, sussurrei. Nunca. Ele beijou-me novamente, mais devagar desta vez. Com profundidade, uma promessa. Quando finalmente nos separamos, eu estava sem fôlego, corada e mais certa do que nunca sobre qualquer coisa. E agora? Perguntei. Agora? O seu sorriso foi lento, perigoso. Agora vou levar-te lá para cima e provar exatamente o quanto senti a tua falta,
sem que o mundo desmorone, sem interrupções. A sua voz baixou ainda mais. E amanhã, começamos a construir o nosso império juntos. O nosso império? Achas que vou deixar essa mente brilhante ser desperdiçada em logística básica? Ele puxou-me para mais perto. Agora és minha parceira, Altia, em tudo. Negócios, poder, esta família. Ele beijou a minha testa. E qualquer outra coisa que queiras. Olhei para ele, vi a verdade nisso, a oferta, o futuro, não proteção, parceria, não resgate, reconhecimento, não propriedade, igualdade. Então leva-me lá para cima, eu disse, e mostra-me exatamente como será o nosso futuro. O seu sorriso era feroz e possessivo e totalmente satisfeito. Com prazer. 6 meses depois, o novo escritório do meu pai tinha vista para o porto. Não era o prédio administrativo surrado onde tudo tinha começado, mas um escritório de verdade. Último andar, paredes de vidro, vista para toda a operação. Isto é demais, disse ele pela terceira vez. É exatamente o suficiente, corrigi. Você construiu este negócio. Você merece geri-lo adequadamente. Com a Valente Security a vigiar todos os meus movimentos, com a Valente Investment a apoiar a sua expansão, coloquei o contrato na secretária dele. Leia-o. É justo. Generoso até. Ele leu lentamente, procurando a armadilha. Não havia nenhuma. Valério o havia redigido pessoalmente. Controle operacional total para o meu pai. Recursos da Valente para a expansão. Participação nos lucros que realmente beneficiava ambos os lados. Por quê? Meu pai perguntou finalmente. Por causa da sua família, respondi simplesmente, e a Valírio cuida da família. Os olhos do meu pai se encheram de lágrimas. Desculpe-me, Picolola, por tudo, pela posição em que te coloquei por não ter feito nada. Segurei a mão dele. Você me ensinou a ver padrões, a resolver problemas, a me levantar mesmo quando estava com medo. Tudo o que sou, aprendi com você. Sorri. O resto foi apenas improvisação. Ele riu, me puxou para um abraço. Você está feliz? Perguntou baixinho. Terrivelmente feliz. Que bom, isso é bom. Encontrei Valírio no nosso escritório naquela noite. Não no escritório dele, no nosso. A secretária era grande o suficiente para dois. O ecrã mostrava logística, finanças, segurança, tudo o que geríamos juntos. Ele olhou para cima quando entrei. Sorriu daquela maneira que ainda fazia o meu coração bater mais forte. Como é que ele reagiu? Chorou. Tentou recusar. Acabou por aceitar quando lhe disse que ficarias ofendida se ele não aceitasse. Mulher inteligente. Aprendi com a melhor. Contornei a secretária e sentei-me no seu colo. Dante disse que o julgamento da Júlia terminou. Ela aceitou o acordo. 20 anos, mas sairá em 12 por bom comportamento. Os seus braços envolveram-me. O Julian ainda está em Malta a tentar construir algo lá, sem sucesso, pelo que ouvi. Sente saudades dele? Todos os dias a sua voz era tranquila, mas eu faria a mesma escolha novamente. Beijei o seu queixo. Eu sei. Sentamo-nos num silêncio confortável, observando o pôr do sol sobre o porto, sobre o império que construímos juntos, protegemos juntos e defenderíamos juntos. Alta H, obrigada. A sua mão encontrou a minha. Entrelaçou os nossos dedos. Por ficar, por escolher isto, por me escolher. Virei-me nos seus braços, olhei para o homem que me viu quando eu era invisível, que confiou em mim quando tinha todos os motivos para não o fazer, que me deu parceria, poder e propósito. Obrigada por valer a pena ser escolhido, disse eu. Então beijei-o e por um momento, o império, o perigo, a complicada e bela confusão da nossa vida. Tudo isso desapareceu. Éramos apenas nós, escolhidos, iguais, juntos, exatamente como deveria ser. Obrigada por ouvir até o fim. Se gostou desta história, inscreva-se para não perder a próxima história de amor da máfia e diga-me nos comentários de onde está a ouvir. O seu feedback ajuda-me muito a torná-las ainda melhores para si. Obrigada por deixar as minhas histórias fazerem-lhe companhia. Significa muito mais do que imagina.